bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Bom dia, bom dia. A música que já é sucesso em Minas Gerais. Aumenta o volume. Meu coração é quem diz. Meu coração diz que o doutor Ricardo já está cantando essa hora, Barros de Alencar. Bom dia, Minas Gerais. Um prazer estar com vocês mais uma vez aqui com o TV Verdade nesta nossa primeira semana matutina, as campeãs da manhã. Os temas mais polêmicos. Aqui não tem censura. Aqui a gente fala de tudo no TV Verdade e é importante a gente reunir a família, né? A senhora que está em casa, o senhor que já é aposentado, ou a senhora que já mandou o marido para o serviço, né? Ou as crianças para a escola, está mais tranquila, né? Dá uma sentada agora no sofá, deixa a louça para lavar depois, e depois só varre o terreiro. Vamos conversar um pouquinho, que hoje nós vamos falar de religião, mas antes quero lembrar para a senhora que está valendo o sorteio, os presentes dos CDs e dos DVDs que eu quero dar para a senhora, tá? Eu quero mostrar a imagem que estão me pedindo desde ontem. Tá valendo ainda, Carline? Tá valendo ainda? Tá, o Paulo Lúcio vai mostrar ainda nesta encarnação para vocês a cesta, o cestão do Carline, o cestão do TV Verdade. É um cestão lotado de CDs e DVDs, presente do TV Verdade para você que nos acompanha toda manhã a partir das 7 horas. O telefone o Toninho Cota amarra, mas ele escreve. Está na tela para todos vocês, está chegando via Sedex 10, chegou. 31-3209-0005, pode ligar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? 31-3209-0005, no programa de amanhã, eu vou dar o nome do grande vencedor. Uma pessoa só vai levar todos os CDs, todos os DVDs, vai levar a cesta de presentes do TV Verdade nesta primeira semana. E estão me perguntando se teremos presentes todas as semanas. Teremos sim. Teremos, porque nós temos que fazer essa nossa primeira hora da Alterosa com o povo de Minas Gerais, uma hora especial, uma vez que este é o programa da família mineira e a Alterosa é a TV que o mineiro vê. Hoje vou falar de uma coisa importante. Tira esta música do Barros de Alencar. Vocês têm imagem do céu? Tem imagem do céu aí? Do céu, lá de cima do céu, tem? Então, é com essa música celestial hoje que nós vamos fazer o nosso programa. E eu espero que a música celestial domine o nosso programa. Porque se a música celestial não dominar o nosso programa, o que vai dominar é o inferno, é a música infernal. E aí eu pergunto para vocês, existe inferno? Existe céu? Existe Deus? Deus é um só, existe santo. Os santos existem em todas as religiões. Adão e Eva, como é que é a história de Adão e Eva? E a história da maçã? Toda religião tem isso? É uma confusão danada, cada religião fala alguma coisa. Por isso estão conosco hoje, vindos todos diretamente do céu, o cidadão Éder. Bom dia, cidadão, tudo bem? Bom dia, Carline. Bom dia a todos de casa, bom dia aos colegas da mesa e que esse seja o melhor dia de todas as nossas vidas. O senhor veio do céu, né? Do céu, sim, sim. Eu sempre gosto de conversar com Deus. O senhor acredita em Deus? Acredito em Deus, sim. Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Qual a sua religião? A minha religião católica. Ok. Muito bom dia também ao nosso convidado, o advogado, ele que entende tudo de lei, ele que é o homem que caça até presidente da República, doutor Ricardo Tavares. Bom dia, bom dia! Bom dia, Carline, bom dia, meus colegas da mesa, bom dia, telespectadores, um dia abençoado para toda Minas Gerais. Existe céu, doutor Ricardo? Carline, existe céu,
existe o inferno, mas na minha religião a gente usa um outro nome. Qual a sua religião, doutor Eu Ricardo? sou espírita fervoroso. O senhor é espírita? Espírita. Está conosco também e recebe o nosso bom dia especial, o pastor Adelson Raposo. Tudo bem, Adelson? Bom dia, Carlinhos. É um prazer estar aqui essa manhã. Tá muito bom, viu? Tô gostando demais do programa nesse horário, viu? Diz que o seu culto está enchendo depois que o TV Verdade passou para o horário da manhã? Rapaz, você tem que ver o tanto de gente que foi lá nos visitar, Carlinhos, segunda-feira. Foi muito bom. Então, ó, já quero deixar meu jabá. Toda segunda tem culto bom samaritano, hein? Sabe por que eu fico feliz, Adelson? Que o povo assiste o TV Verdade e vai pro culto, né? Que o bênção. duro é se o povo assistisse TV Verdade e fosse roubar, assaltar, assassinar. Certo. É, fico feliz demais. locação. Existe céu e inferno, pastor? Existe, Existe. claro. Qual a sua religião, pastor? Sou cristianismo, pastor evangélico, né? O senhor é cristão? Sou cristão. Religião evangélica. Ok, muito obrigado. E está conosco também ele que é tarólogo, vidente, ele que vive no mundo das celebridades, ele que é procurado sempre, ele que é festejado, ele que olha para as câmeras sempre quando a produção está trabalhando, o nosso querido Alexandre Cigano. Tudo bem, Cigano? Tudo jóia, Carlinhos. A desejo de todos um bom dia de todos da bancada, logicamente. A todos que estão em casa, um ótimo dia, com muita axé, prosperidade, com muita paz e amor no coração sempre. Bom dia, Cigano, e eu te pergunto, existe céu, Cigano? Olha, céu automaticamente que existe. Existe no inferno, eu acredito que a gente já estamos nele. Porque não é que estamos nele, né? Porque a gente está vivendo, entendeu, por situações, entendeu, tanto positivas quanto negativas ao mesmo tempo. Inferno, eu acredito que possa até existir. Eu não morri, então a gente não pode falar, entendeu, se existe ou não existe. Eu tenho que esperar eu morrer primeiro para saber se existe o inferno. Entende? Mas, logicamente, o céu com certeza existe, porque eu acredito muito em Deus. Em primeiro lugar também, além de ser espírita, ser meu candomblessista, ser um bandista, eu sou cristão em primeiro lugar em tudo. Eu ia creio em perguntar Deus. qual é a sua Eu religião, já fui o pra senhor frente, respondeu. O senhor é espírita? Que mais que o senhor é? Eu sou espírita. Espírita O senhor é do acredito. candomblé? Não acredito que eu sou espírita. Espírita, para mim, não Qual existe... a sua religião? Responda. A minha religião, para mim, eu sou cristão. O senhor é Eu sou cristão? católico. No fundo, eu sou católico, porque eu sou do E no candomblé. raso? É porque eu sou do candomblé. Então, o candomblé significa o É quê? do candomblé. Do candomblé. E o Ok. candomblé existe o sincretismo. O sincretismo vem da onde? Catolicismo. Ok. Entende? É uma coisa com a outra. Imagens do céu, para lembrar sempre a nossa produção que quando o cigano vem, tem que ter muita atividade física. Não é? Para lembrá-lo que a câmera está funcionando. Então, Wagner Moura tem que pular aí na frente, tem que trabalhar muito. E os nossos cinegrafistas já estão pedindo para olhar de novo o cestão que nós vamos sortear amanhã de CDs e DVDs. Ligue sem parar, 31 3209 0005, 31 3209 0005. Você concorre a essa cesta lotada de CDs e DVDs. Tem de tudo, e é por isso que eu mando abraço para Marcilene Chaves, lá de Governador Valadares, também para Fernanda Miranda, o Patrick Constantino e o Daniel Vinícius, aqui de BH. Um abraço para a Lívia Silvia, que é fã do Cidadão Éder também. Um abraço para a Gina Clark, que está achando que o TV Verdade de 1 hora é pouco, ela está querendo mais. E um abraço para a Dona Alice do Mantiqueira, ela que é mãe do Rubem Silva. Muito obrigado a todos vocês. E eu quero saber a opinião de todos vocês que estão em casa. A imagem do céu e do inferno, e aí, é céu ou inferno? É um contra o outro? Existe os dois ou não? É céu contra inferno? Ou é uma coisa só? Existe tudo? É o capeta contra o anjo? Eu volto já com o TV Verdade. O TV Verdade está no ar e eu pergunto, o céu e o inferno existem? Nossos convidados estão conosco aqui. Estão o doutor Ricardo Tavares, que é espírita, o cidadão Éder, que é católico, o Alexandre Cigano, que é do candomblé, e também o pastor Adelson, que é evangélico, né? E nós vamos debater religião com vocês que estão em casa. Qual é a sua religião? Participe através do Twitter, do Instagram, mande a sua opinião, Facebook, vamos comentar.
porque a primeira questão que está em discussão aqui no Twitter, que já está causando polêmica, já estão dizendo aqui, Alexandre Cigano, então, já tem uma confusão aqui, se candomblé é do mal Você é do bem. ou se é do bem ou se tem a ver com umbanda, qual que é a diferença? É o seguinte, Carlinhos, é o seguinte, eu sou feito, logicamente, eu sou feito no Gantuá, Salvador, aqui em Quando Minas você Gerais. fala eu sou feito, o que é eu sou feitura feito? é o seguinte, vou explicar para todo mundo. Quando a gente não deu passo, não deu para um certo preceito, ou até mesmo para um certo ritual, automaticamente você entendeu, tem, como todas, né? Todas as religiões. Você tem as suas hierarquias. Quando eu fui, entendeu, realmente, entendeu, raspado, porque meu macunã, que chama cabelo, caiu. Dali eu, logicamente, passei por um processo, que é um processo, entendeu, que a gente aprende a palavra em Yorubá, que significa, entendeu, a palavra africana, né? E que realmente isso vem lá do terreiro de Mãe Menininha, como também vem do terreiro, entendeu, daqui de Mãe Marlene, né? Afinal de contas, também sou filho dela. E, então a gente passa, entendeu, por uns certos rituais. Que a gente fica 3 meses, tá? Aprendendo o que é a palavra em Yorubá, orando muito, zelando muito do orixá. Aí a gente vai aprendendo tudo que é de bom. Aí quando a pessoa fala assim, quando as pessoas falam assim, não, tem aquela matança de animais, tal, aquela coisa toda. Porque às vezes o candomblé, ele é muito mal visto. Por que ele é mal visto? Vocês matam animais no candomblé? Não, a gente não mata. Se sacrificam? Não, a gente não mata animal. A gente sacrifica, às vezes, no animal, às vezes, para salvar uma vida. Então, assim... Qual animal você sacrifica? Isso aí eu não posso falar. Porque não posso, sabe por quê? Porque isso já está na internet, né? Então, para que eu vou falar? Qual o problema de falar aqui? É porque são segredos, são segredos, entendeu? Que dentro do Gantuá, em Salvador, hoje em dia eu tenho um certo policiamento ao falar. Então você não pode falar? Não posso falar. Então eu vou pedir uma pequena pausa para você. Ok. Então tá. Então você é do candomblé. Sou do candomblé e também sou da Umbanda. É do bem. Eu sou do bem. E o candomblé é do bem. É do bem, sabe por quê? E a Umbanda é do bem. A Umbanda, isso depende muito da pessoa. Então a Umbanda é do mal. Não é que seja Umbanda do mal, depende daquilo que você pede na Umbanda. Doutor Ricardo sacudiu a cabeça por quê? Eu vou, com todo respeito ao meu querido amigo, que eu tenho uma grande admiração, mas existem alguns detalhes aí que são importantes e, com todo respeito, eu vou divergir. Você não pode falar quais são os animais que são sacrificados, mas eu posso. Eu posso. O senhor sabe? Sei. Me conta, Eles então. gostam de sacrificar pombos. Pombos? Eles gostam de sacrificar cabritos. Né? E mais alguns outros animais. Os que são mais no candomblé. E mata mesmo? Matam, mas às vezes esse sacrifício é feito para salvar a vida de alguém. Se eu estiver errado, Mas por os favor, protetores dos animais, eles deixam? Desde que seja essa troca feita, né? Que seria sacrificar os animais para salvar uma vida humana, é bem aceito. Depois de Cristo, bem eu acho aceito. meio complicado. Não é complicado, não é complicado, não. Não, Nós no não. evangelismo. Na O evangelismo, eu acredito que O senhor aceita isso, Adelson? Isso é um absurdo, Absurdo, né? não. Isso é um absurdo na hora que ele vê que isso é absurdo. Amigo, eu acho que eu acredito, por exemplo, é o evangelismo Você vai em si. falar? Não, pode falar. Vamos, Adelson, o senhor Obrigado. aceita isso? Como é que é isso? Obrigado. Isso aí, na verdade, é uma loucura, né? Se sacrificar animal por uma vida, sacrificar, eu não consigo entender isso. Isso aí, primeiramente, você já vê que ele já começou o programa falando que ele nem podia falar. Não, deixa eu falar uma Então coisa, você vê, eu duvido que esses animais são liberados para esse sacrifício, que isso não existe. Acho que são liberados, não. E eu não acredito nisso. Me mostra a liberação. É tudo Eles feito no... criam para matar ou não, pega na rua? Ou... Não, de filho, que tudo forma que eles no fazem, eu mercado não central sei. Tem vários. Você Mas eu compra e mata. duvido que Você esses mata uma animais são galinha pra liberados comer? legalmente para sacrifício. Eu Você duvido. não come galinha? É muito complicado. Então, mas assim, tá tudo fora, né, Carlinhos? Infelizmente, eu respeito a religião de cada um, mas tudo fora do contexto do ser Então, humano. o senhor condena essa prática? Muito. E o senhor, cidadão? Muito. Eu simplesmente não vou nem dizer condenar, porque aí eu estaria batendo em quem acredita nisso. Eu não acredito e sinceramente, eu falo o seguinte, Carline... Põe as imagens que vocês estavam na tela aí. Isso. Eu falo o seguinte, a gente tem que sentir que a partir do momento que o maior de todos os homens, né, veio aqui à Terra, pisou, esteve conosco, essas coisas acabaram, né?
Ele fala, inclusive, o próprio Cristo fala que não quer sacrifício, mas sim misericórdia. Ah, então sabe? a Bíblia diz que não precisa de sacrifício? Não, o Cristo foi o Cristo maior que falou sacrifício. isso. Né? ele foi, eu acho que foi o último Pode, sacrifício. claro, o programa É o está à seguinte, vontade. é o é o último seguinte, sacrifício, Moisés, né? Quando a terra caiu, tava... E o outro, o orixá, vem antes de Cristo, em primeiríssimo lugar disso. Antes de Cristo? Não, vem depois, vem. Pô, brincadeira, aí Não, você tá lê, brincando. lê o que, que é, presta não, lê o que é o atenção. preto velho. O criador da terra, então deixa eu os falar, orixás vêm antes do criador. Deixa eu falar, Jesus é um só. Seja na sua Pelo religião, amor seja na de minha, seja em qualquer uma. Ah, não vim aqui Não, pra e vocês, escutar. irmãos? Deus Vim é aqui um. pra Minha escutar. pergunta é essa. Deus é um só É um para a só, religião pra de mim todos? é um só. Para mim É é um um só. só. Um só. Mas os caminhos que vão levar até ele são diferentes. Então Mas Deus o é Deus único. do candomblé É o o mesmo único Deus da seu. Umbanda. Existe Não, um todos, caminho todos. ao Deus Pai. me É o conta Filho. qual. Todos. É Agora, só querido, acesso Você vê ao... a contradição. Você vê a Presta atenção. contradição. Só existe não um se acesso- pode sacrificar Só os exi- pombos, não se pode sacrificar Ele já- o cabrito, mas sacrifica-se boi, Boi. galinha, Isso aí. porco. Aonde? Vai em todos os lugares. Não se mata, não se come a carne. Mas a gente precisa Ué. comer, ué. Ué, mas Não a é mesma para coisa. salvar uma vida? Não, mas No peraí. candomblé, se eu estiver errado, você me corrige. Com certeza, No candomblé, certíssimo. quando você vai usar algum animal, tem o objetivo de se salvar vida. Lógico, com certeza. Gosta de uma Lógico coisa que é. errada, Não, cara. isso É nunca foi errado. inacreditável. É sim. Salvar Você já viu uma algum vida espírito humana, comer o boi? Salvar Você já viu uma espírito vida comer o humana, cabrito? Não, como Você não? viu um salvar, espírito cidadão, comer pomba? qualquer Não. coisa tem que ser feita para salvar não uma pode. vida humana. Não Mas existe qualquer matar um coisa. bicho que não tem Calma, nada a ver com calma, isso. A gente calma. Eu não- tenho olha, tanta pergunta para fazer aqui, mas está chegando um tanto de pergunta aqui na internet. Estou perguntando o seguinte: pergunta para Alexandre Cigano e para o doutor Ricardo, então, se fazer trabalho e despacho é a mesma coisa que matar os bichos. Não. Qual a diferença? Não. Você responde? Não, respondo logicamente. Sacrificar um animal não significa você fazer um despacho na macumba. Ou então numa encruzilhada. Despacho é da macumba. Isso, da macumba. Por quê? Quando você sacrifica um animal, a gente falei bem claro, a gente passa por um ritual. Então já Esse falou. ritual é completamente E o diferenciado. despacho é o quê, então? É o quê? O despacho é a macumba do mal, é que a pessoa vai lá na encruzilhada, pede Ah, o mal pra despacho é pessoa. uma coisa do mal. Logicamente. a Não, pessoa- eu sei, Eu já discordo sabe? dessa Aí vez. você me explica uma coisa. Então, Como é que um cara fala que vai e faz algo de mal pra Deixa outra uma coisa, pessoa? igual você Se o passou. princípio de Jesus é amar o deixa uma próximo. coisa. É- E como que eu me submeto? Só eu vou falar, depois eu vou te escutar, ok? Ok. Me dá licença, por É gentileza. porque eu não concordo com o que você Não. fala. Eu não, você não pode, não precisa de concordar com o que eu falo. Você tem que só me respeitar a hora que tá me cedido o direito da palavra. Como que uma pessoa que está numa religião se diz fazer uma maldade pro outro em benefício? Que benefício é esse? Deixa eu falar uma coisa, até Isso a é uma sua religião loucura. às vezes faz, gente. Não faz. É fácil, sabe porque tem De um dia. forma Religião nenhuma. evangélica Ué, lógico que faz, Não lógico. faz. Deixa eu falar uma coisa. De que Carlos, forma? fala- Como? Uma coisa, dentro de uma igreja, tem aquele ritual todo. Não, vamos soltar Jesus, vamos lá. Eu também sei pregar como ninguém. Nossa, e como ninguém, hein? Sei pregar muito bem. E como assim, sabe o quê? Uma, porque desde criança eu estudei muito evangelho. E outra, sou batizado na Lagoinha, tá? Com a Ana Paula Valadão, graças a Deus, tá, meu amigo? Antes de virar... Mas o que tem a ver uma coisa com a não, outra? vou só Seu explicar. batismo. Só dá licença, Seu batismo só dá não tem nada licença, a só um ver. segundo, Então por você tá favor. todo fora Não, de- fora de si, você tá tá você. todo fora de si, aí o presta quê? atenção, que a palavra Aí de Deus chega- Deixa eu fala. entrar aí no chega- meio dessa discussão Não, de deixa vocês ele dois. terminar, porque eu não entendi o que ele quer falar. Adoro. conseguindo. Aí o quê? Aí Tô chega a pessoa conseguindo. vai lá, fica no seu Jesus, tudo sabe o quê? errado. Tal. Só para o quê? Gente, o que vale na igreja evangélica é a crença, é a fé da pessoa, não é o pastor. O pastor só tá ali para dirigir. Mas quem leva a graça ao Senhor Jesus não é o pastor. O pastor sabe fazer outras coisas sem ser a crença e ser a fé. Porque a fé, para mim, é tudo. Se você tiver a fé, você move montanha, você multiplica sua A vida. fé em coisas ruins. Não, dá licença. Então, coisas então assim, ruins. então Ah, não dá é licença. nervosismo. Você tá Então, falando- assim, você tá falando é a uma fé. besteira. Então, assim, tem cristãos que Não dá eu esse adoro. ensinamento. Eu Ô, amo. Adelso, Doutor Ricardo, deixa eu só explicar Depois o Éder alguma tá coisa quietinho, espantado como para o eu. Adelso. Não. Meu querido, eu vou usar o termo para que as pessoas possam entender melhor. Chama-se macumba. Tá certo? É uma Despacho macumba. é macumba? Macumba, tá certo? A macumba, todo mundo fala, é uma coisa do mal, é isso, é isso. Depende qual que é a pretensão da pessoa que está fazendo esse despacho. Porque, às vezes, é uma pessoa que está fazendo um trabalho para uma saúde de outro.
Entendeu? Tem macumba Tem, do bem? não, tem um Carlinhos, despacho que é feito para a saúde Doutor de alguém. Ricardo, O que eu faço Com a vida pela do saúde, nada mais é do que um despacho. e o quê? Ora, Com tenha a santa vida do paciência. bode, com a Gente, deixa vida eu do agora, igual sempre carneiro, com a vida do cordeiro. Querido, eu não estou Nem discutindo espírita isso. faz macumba? Não. Deixa eu falar, A Marlene. macumba faz na Umbanda. Faz Carlinhos, na uma coisa. Umbanda. Pra Nem mim, no até candomblé faz. Até todos os pastores, pra mim, é macumbeiro, gente. Todo pastor é Tá amarrado macumbeiro? não, tá amarrado não. O senhor é Tá macumbeiro? amarrado não, tá carimbado. Não existe isso macumba. Não existe sim, Não, querido. o senhor é Eu acredito macumbeiro? muito. Não Olha, sou eu macumbeiro. acredito Todo muito. pastor é Aqui. macumbeiro. Eu acredito muito. Carlos, vai me Ô, desculpar, Carlinhos. mas você trouxe Não, um cara que diz totalmente Não, desequilibrado, não sabe nem o que tá Deixa eu falar uma falando. coisa. Todo pastor Porque, não, é deixa eu falar uma macumbeiro? coisa. Tem uns que são. Deixa eu falar com você. Calma. Um de cada vez. Tá bombando a internet aqui, as pessoas estão com dúvida. Nós estamos falando de religião aqui. E eu tenho dúvidas e quero perguntar. Eu sou o mais analfabeto dessa mesa aqui. Eu preciso perguntar, gente. Pelo amor de Deus. O senhor falou, Cigano, que todo pastor é um macumbeiro. Não, a maioria deles são. Você sabe Então, por que eu te você falou falo? que era Não, todo, não, agora é a não, maioria. Não. Todos são, sabe por quê? Todos, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Hoje em dia existe... Então, pastor é um deixa eu falar uma macumbeiro? coisa. Existe o quê? A revelação vem da onde? Eu não Pra mim, entendi. vem do vidente, ou então de uma pessoa entendeu, que pratica o lado religioso e espírita. Tem um dia de descarrego. Pra mim, é macumbeiro. Não existe isso. Então, pronto. Então, agora Não eu é? queria que o senhor respondesse. Não é? Falei Ele tudo. afirmou que Falei todo tudo. pastor é um Falei tudo. macumbeiro. Ué? O senhor é um macumbeiro, então? Macumbeiro, pra mim, é que Não tem tem prática isso. de fazer macumba. Lá, ao contrário, a gente tá lá pra ajudar, pra receber, pra orar pelas pessoas. Eu não tô lá pra fazer despacho, pra matar animal em sacrifício. Eu não tô lá pra fazer. Agora vamos perguntar pra eles aqui, será que eles fazem macumba também pro mal? Faz? Não, você- Fazem. Presta atenção. Olha, deixa eu só te Presta explicar atenção, por que o meu amigo Cigano falou a respeito Os macumbeiros ali. de macumbeiros. Não é isso. É porque os pastores também têm um pouco do espiritismo, porque eles fazem sessão Nada a de ver. descarrego. E o descarrego é ligado ao espiritismo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Pois não? Então, na Revelação. Igreja Católica, antigamente era muito comum a gente ouvir falar, e aí eu quero que o Éder responda também, que está quietinho, assustado aqui. A gente ouvia falar que tinham os padres que exorcizavam. Sim. Padre exorcista, então, é um padre católico que também é espírita? Não. Todas as religiões, né, Carlinhos? Elas estão intimamente ligadas ao espírito. Porque é a ligação entre o nosso espírito e Deus. Então, se for pensar, todas estão. Agora, o que eu gostaria... Tem a dose do Se o doutor espiritismo. Ricardo deixar, ele hoje Deixa está o Éder falar atacado. depois do senhor. Hoje ele A passou o pergunta do cardenal padre. debaixo do braço, né? Tomou desodorante em vez de café. E hoje não tem a rosca do sabe, Gregor. É por isso, você está Eu vou irritado te aqui com deixar isso. falar, só vou te dar uma explicaçãozinha. É porque Vai o deixar, tô espiritismo não tem canal de televisão, não tem rádio e não tem jornal. Então, quando nós temos a oportunidade de levar o espiritismo às pessoas, aí a gente fica um pouco excitado. Pois é, mas não eu me não pergunte. posso. Mais de 7 anos que o senhor deixa eu leva falar aqui no uma TV coisa. Verdade. Só que é o único programa Mas aqui só leva da mesmo. televisão brasileira onde só nós, leva. espíritas, temos condições de mostrar a nossa tese. Pois é. Calma com a excitação e agora Então- falou Pode falar. o excitado maior. Mas o que eu queria dizer, Carlinhos, é o seguinte. Vamos pensar. Vamos lá, pensar. Cigano, senta e analisa para você ver. O Meu que Deus. pode ser uma pessoa chegar e colocar um despacho de macumba na rua? Deixa eu te falar uma coisa. Só um instantinho. O espírito não vai comer aquilo. Deixa eu lá, Aquilo é Cigano. um símbolo. Só que aquilo, além de assustar muitas pessoas, por exemplo, a cuidadora da minha mãe, a dona Neuzina, ela mora perto do cemitério do Bonfim e toda hora tem aquelas Não, macumbas lá. isso, sabe por quê? Ela morre de medo Você sabe por daquilo. quê, cidadão? Agora, você acha justo eu colocar uma coisa na porta da sua casa, o espírito não come e você não leva embora e fica aquilo lá? Deixa eu falar uma Não coisa. acho justo também isso. Não, isso aí Você não. acha justo você tirar uma Calma, mas, por vida exemplo, para satisfazer a outra vida? Isso eu Então, discordo. isso eu discordo. Eu também discordo. E sacrificar o animal e beber sangue de um animal que você nem sabe se é deixa eu tratado. te falar uma Não, coisa. Anvisa não Bebe tá lá. o sangue do Uma que eu animal? não tomo, uma que Bebe? eu não bebo. Quem bebe é meu orixá. E outra, falou... Mas a boca é de quem? A sua do Uai, orixá? deixa eu falar uma coisa. Você pergunta pra ele. Ah, mas não, a boca...
A boca é sua. Deixa eu sabe por quê? explicar pro lado de lá de novo. Gente, que A então, pessoa, né? quando Você vai não sabe fazer, explicar, posso ué. explicar aos Ele não sabe senhores, explicar, ué. Não sabe quando explicar, não, vocês, pastor. quando a pessoa, quando a gente chama de aparelho, Você tá vendo? o ser humano, quando recebe algum espírito, quem faz as coisas não é o ser humano, não é o aparelho, e sim aquilo que está incorporado nele. falar uma Então, coisa. Vou falar você uma coisa. tem, só um minutinho, você tem nos centros espíritas, aonde os caboclos, os preto velhos, eles bebem e fumam. E o aparelho, que vezes é não o fuma. ser humano, Não não faz nada. fuma e não bebe. Isso. Mas O aonde... preto velho é um Aí Deus? onde você entra nessa história? Aonde eu entro nessa é história? uma Essa história. entidade. Aonde eu... É bibrada, Deixa eu te responder. bibrada. Deixa eu te É que responder. nem assim, né, tem um Sabe uma espírita, tem um espírito muito que eu conheço, Ah. tem estudado um pouco, tá? Quando ele vinha, entendeu? Teve sessões, né? Que eu acho que o Brasil, o mundo sabe quem é essa pessoa, graças ao Senhor Jesus, né? Do Chico, eu também sou, né? Eu sou macumbeiro, eu também sou. Ele dá vibrada pra sair, não sabe o que? Os encostos na pessoa. É como se fosse uma igreja, né? Uma igreja de evangelho. Então, assim, eu acho muito interessante. Quando ele falava assim, sai. Então, assim, tipo, desobsessando. Chico Xavier? Isso, ele desobsessava aquele espírito Grande negativo. Chico Muito. É um mestre pra mim, é um mestre. É um homem Esse é o do mesmo. bem. E outra, é o quê? Aí você me pergunta se um evangélico. Não, mas hoje nós não estamos falando de dá Chico Xavier, nós licença, estamos falando de Não, eu você, sei, do não, que tô falando você que eu não pratica, do que blesto. você Não, faz. tudo bem. Não, nós Aí estamos vem falando pro de lado, religiões. não, religião. Aí vem a Religiões, Bíblia, por isso que eu vou falar da Bíblia mesmo, da sua religião mesmo. Ele mesmo tacava a Bíblia na cabeça da pessoa, não tacava? Quem Pra chegar à tacava? posição. Uai, tacava não, né? Sai diabo. Quem? Uai, o Chico Xavier. Eu nunca vi Igualzinho. isso. Ah, você nunca viu? Então dá a história Porque eu dele. não participo disso. Gente, Sabe por quê? em resumo, Resolvi eu as participo. padres, pastores Tudo. Pela Bíblia, gente. trazem Uai. para si uma grande dose de espiritismo. Ponto. 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 Imagens do céu, imagens de santos. E aí eu pergunto, imagem de Deus, aquela imagem que a gente tem desenhada, né, de Jesus. Aquilo é Jesus? Essa é a imagem de Jesus? Esse é o Jesus de todo mundo? Essa é a imagem, é o mesmo Deus, o mesmo Jesus? O Ricardo Dias Andrade diz, o Deus é um só, não existe outro, mas algumas religiões acham que Deus são vários. Na verdade, Inclusive, na Índia, falam que os animais são deuses. sabe que... O Chaco, que é um grande lutador de MMA, diz que Deus está sempre no comando e que Ele que abençoa e ilumina todos. Está certo, meu amigo. A Flávia Aguimara diz, não sei se Ele é o mesmo para todos, mas Ele é o único Salvador. Isso eu tenho certeza. A Gorete Araújo diz, sim, é só um Deus para todos. Ele é para quem quer Ele. Ele bate e quem... Ele bate e Ele abre e quem quer entra. Ama a todos com um amor único e com o mesmo amor que levou Ele a dar o seu único filho a morrer na cruz. Ele não disse que sofreria por um ou outro, e sim para toda a humanidade. A Letícia Ramos diz, Deus é o Pai de todos nós. Não dá para ter dois pais. Sabe o que é É a interessante opinião isso? do povo que Ele está nos acabou de falar que assistindo. concorda, mas está ali com a Deixa eu falar imagem. uma coisa, isso aí é só apenas Posso falar um símbolo, agora? tá? Posso Isso é falar? criado pelo homem, vai, querido. Posso falar? Lógico. Presta atenção, você está aí com a imagem, então, você idolatra essa imagem, vocês têm orixás, eu não preciso Não, eu disso. não preciso Presta disso. atenção, você que está nos assistindo, você precisa de uma pessoa. Sabe uma coisa que eu ensino às pessoas muito fácil, Carline? Esse ensinamento é muito fácil. Oi. Vamos supor que a gente está aqui numa empresa e existe o Carline como presidente. Se eu preciso de resolver com a situação, para que eu vou ficar conversando com as pessoas que não vão me dar a solução? Eu vou direto no presidente e o Carlinho vai me dar a solução. E Jesus Cristo é assim. Ele te deu... Lá vem a Deixa eu acabar de falar. ferroada. Deixa eu acabar de colocar para as pessoas entenderem. Jesus sabe colocar. me deu acesso livre a ele. Eu não preciso de santo, eu não preciso de pai de santo. Então você tem eu a preciso- senha, vai eu tenho- direto. Não, Pá. todos nós temos. Ele deu a gente esse acesso direto. Então você não precisa de ir no centro de macumba, você não precisa de ir atrás de um pai de santo para fazer macumba. é assim, você precisa de entregar a sua vida nas mãos de Deus pastor e ele vai tá fazer o radicalizando. sobrenatural. Não, não Calma, estou radicalizando. Não, vamos Eu não usar o preciso. exemplo aqui. Fala, O Éder. exemplo, vamos usar Eu o não exemplo dessa preciso. mesa aqui. Eu não o preciso. chefe dessa mesa, abaixo de Deus, é o Carlinhos. Claro. Quantas Meu e Deus quantas... do céu. você é o chefe da mesa Pelo aqui, amor né? de Deus. Você é o Deus apresentador. é quem manda. Eu não Pois é. preciso, Deus eu é tenho quem Mas eu falei, acesso. abaixo de Deus o Carlinhos. Então, eu não. quantas e quantas vezes, durante o programa,
programa, a gente dá uma cutucada aqui para dar uma cutucada no Carlini lá. Claro. Toda hora tem. E se o senhor se lembra, vai lembrar muito bem, das bodas de Caná. Quando o vinho acabou, ninguém foi a Cristo pedir vinho. Foi a Maria, e Maria pediu a não. Cristo para ter o... Mas Só um Maria instantinho. podia fazer o milagre? Não fez, Para, mas conversou cidadão. com quem pôde. Então é o que eu tô falando aqui agora. Você tem Houve que a ir quem pode. intercessão Houve dela. intercessão Certinho. de Maria, Certo. sim. Só A um minha instantinho, intercessão- pastor, que senão quem está Natural. em casa não Não, consegue entendi. ouvir igual a gente aqui no Tá bom. estúdio. Então, quando pediram o vinho, pediram a Maria, que intercedeu junto a Não, Jesus. não intercedeu, não. Ela foi lá e pediu. Isso não é intercessão, não, Não, pastor. para. Eu não preciso. Presta atenção. Peraí, presta atenção. Menos. Presta atenção. Eu não O preciso. senhor não deixa uma Então explicação. fala, cidadão, Senão vai lá. nós vamos começar a falar sistematicamente. Tá sobre bom, o senhor, vamos você vai lá. ver como é que é ruim. Vai lá. Então, pediram a Maria, Maria foi a Jesus, Jesus foi lá e deu a todos dali da festa o melhor vinho que já existiu. Então, essa prática, porque Cristo estava ocupado naquele Cadê as momento. imagens né? dos santos? Então, precisou dessa intercessão. Cidadão, então os santos existem. Os santos existem. Por exemplo, acabamos de mostrar um santo aí. Alguém tem dúvida que Chico Xavier seja um santo? Eu não tenho dúvida. Ninguém tem dúvida. Chico Xavier, ele fez exatamente Cigano, o que os Deus santos lhe existem? pediu. Olha, existe. Desde Existe. quando você acredita nele? Doutor Ricardo, os santos existem? Claro. Lógico. São os Eu acredito também. intercessores. São Os santos intercessores. existem, Deixa eu só ler um Adelson? versículo aqui. Está em Atos Não, tô 17. perguntando você. Deus Santos- não habita em templos feitos por mãos. Não existe. Não, mas E quem falou eu não estou isso? falando de Isso. imagem. pelo Eu estou falando se santos existem. O templo deles é feito Você por mãos. é um santo, O seu você é um templo santo de Então, Deus. então existem. O senhor é um homem santo, então os Você santos também. Olha, sabe o existem. que é o Então, Salmo é isso que eu estou 91? falando. Pastores são considerados Então santos. todo mundo fala? concorda que os santos Quem que fala? existem. Reza ele. Você nem sabe o que é o Salmo claro. 91. Você O cara veio que é pra o bancada. pastor, Calma, Você que é calma. o pastor. Ele veio pra bancada e tá calma. mandando eu ler o Salmo O que 91. que é o Me Salmo? fala, recita pra mim. Eu não entendi. O que que houve aí do Salmo? Ele acabou de falar comigo pra mim orar o Salmo 91. O 23. Ele nem nosso Senhor, sabe. meu pastor, e nada faltará. Então Ele vai nem por aí. ele sabe. Então assim, deixa eu ver, pastor, aqui é Deixa eu te você, não sou eu. recitar. Aquele que habita no esconderijo do Ah, Altíssimo, deixa eu falar uma coisa, pastor, na me engana sombra que eu do- gosto, tá? O senhor para, pediu senhor. qual Engana salmo? Eu que não eu gosto. entendi. Para. Isso é uma Ele não enganação. sabe de nada. Ele veio Isso é aqui pra enganação. bancada sem informação. Ele ele tá falando sabe aqui, do lado abre o dele, Salmo pastor. 91 aí. Isso é verdade dele. O senhor Deixa tem eu a falar com você, tem a desrespeitar sua, tem a também minha, não, outra. Eu sei, maneira. olha, deixa eu uma coisa. Eu acho que cada fé é fé. Não existe ler uma Bíblia que ela não vai trazer. Ela vai trazer a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor está dentro do meu coração, da minha É a vida. palavra de Deus, né? Não, do Senhor. Dele, de Deus. Não, Deus é uma coisa, o Senhor, É o que Jesus ele é deixou outra. pra gente, Então, deixou encarnioso, por isso que eu estou falando com o Senhor. Então, assim, tudo é um pedaço de papel. A fé vem da gente. Agora Seja eu tenho tudo uma na A palavra imagem, de Deus é um pedaço de vendo papel? É um pedaço de papel. É um pedaço de papel? Eu- Não, o ensinamento é um pedaço de eu papel. vendo vocês. A palavra dele tá falando aqui, ó. Transcrito no O Carline vai falar. Ah, pelo amor de Deus. Eu vendo vocês dois discutindo assim, brigando, eu fico triste. Sabe por quê? Nós estamos falando de religião. As donas de casa estão ligando porque querem receber os CDs, os DVDs do Cestão da Verdade, que é o cestão que nós vamos entregar amanhã para quem está ligando para a gente. Os CDs, os DVDs, o número está na tela, o 31 3209 0005. É um cestão da alegria. CDs e DVDs maravilhosos. Eu fico triste quando eu vejo duas pessoas representativas de duas religiões diferentes aqui brigando, discutindo, discordando. Por quê? Sabe do que eu lembro? Eu me lembro dessas matanças que estão acontecendo no mundo, onde os matadores usam o nome de Deus. Falam que estão matando em nome de Deus. Aí eu pergunto para vocês, é admissível uma câmera aberta chegar atrasada? É admissível uma pessoa praticar um ato de terror, matar dezenas de pessoas e falar que é pelo Deus da religião dela que ela está matando aquele tanto de pessoas? Deus quer que aquela pessoa mate? De Na forma minha alguma. religião, de Não. forma Não, alguma. de forma alguma. Mas Também não. dentro da religião deles, Não. parece não, que isso negativo. é uma coisa corriqueira. De A forma minha, alguma. não. De forma A minha, alguma. não. Olha, para nós aqui, o Alcorão é pouco difundido. É pouco conhecido.
Então, o que acontece? Tem pessoas, por exemplo, o pessoal do Estado Islâmico, falando assim, bem rasgado, aquela turma de doidões lá do Estado Islâmico, tá? Aquele pessoal usa o Alcorão da forma que bem entendem para justificar o desejo de matança, o desejo de sangue, o desejo de destruição. Mas não existe isso no Alcorão. Nós recebemos aqui no TV Verdade um líder muçulmano, Sheikh Maktar. um líder do Islã, e ele nos falou que o islamismo não prega nada disso. Sim. E que o Estado Islâmico não tem nada a ver com o islamismo. Sim, e com a aliás, religião muçulmana. Falou que não tem nada a ver. o Alcorão é muito Então, claro. não tem nada O a ver. Alcorão é muito Mas, claro quando Aí eu afirma... pergunto, quem são esses loucos que estão matando o mundo afora, falando que estão matando em nome de Deus? Os depravados, os depravados, os malucos, porque o Alcorão fala que todo mundo que derramar o sangue do inocente é responsável por ele. E eles estão matando a inocente. Cidadão, assim eles são como tem loucos, um bando de ladrões eles são aqui que roubam loucos, dinheiro em nome do povo. Eles são lá inconsequentes para nós. Mas para Na religião deles, Não. na profecia deles, eles Acorda, acham doutor que o Ricardo, aí, homem por favor, que entra Carlinhos. aqui cheio de bomba Acorda, e ele tá explode a dormindo. TV é um cara que vai ganhar todas as benéficas com Deus Não deles. está, isso não está no Alcorão, está na cabeça do Estado Eu não estou discutindo se Islâmico. está ou não no Alcorão. Eu estou dizendo apenas que eles fizeram disso parte da religião deles. Eu acho Eles uma inventaram uma loucura. religião. Pode ter Eu inventado. acho uma loucura. Pode ter Adão nada e a ver. Eva. Adão e Eva. Eis outra grande discussão. Cidadão, Adão e Eva. Teve ou não? Teve. Teve Adão. Adão. Sim, Adão e Eva, e Adão e tal, teve. Claro que teve. Por que não? O senhor está rindo de Adão e Eva? Não, Adão e Eva teve. Por Mas que não? maçã, é normal. Teve Adão e Eva. Teve, lógico, Eva e é Adão, normal. Por isso que eu- Então, nós todos viemos de Adão e Eva. lógico, assim, né? O senhor veio de Adão e Eva. Sim. O senhor veio Ué, de todo Eva e Adão. O senhor veio de Adão e Não, Eva. eu não. Por que Filho de não? Deus. Eu acho que isso tudo são simbologismos. Não teve Adão e Eva. Para mim é tudo criação. Tá parecendo Tudo é criação. Pastor, Tudo é criação. não teve Adão e Eva? Claro que teve. a Quando criação. interessa, Pastor vai os falar. caras têm. Quando não interessa, não tem. Quando não dá pra entender. Você tá entendendo que as religiões deles é tudo. O Ricardo, os dois Não, estão juntos, pastor. uma concorda, o outro não. Agora o Ricardo falou que não e agora o cigano falou que tem. Nós não somos da mesma religião, pastor. Ele é uma Mas e você é eu outra. sou outra. Não são da mesma. Nós Não é a mesma vocês coisa, estão não, pastor. equivocados. Tem um metodista, Ele tem um tem lá Jeová. o lado Vocês dele. quem? Deixa eu falar uma Vocês coisa, você, quem? pastor, sabe Nós dois não temos a mesma religião. A minha é diferente da dele. Tem vários, tem o Jeová. Mas eu, Qual que é? dentro da minha religião, Ah, pelos parabéns, dá uma estudos cheque que eu realizei pra a vida Ana Paula. inteira, eu conheço alguma No Rio, coisa da religião dele. Então a sua é diferente da dele. Tudo bem, tudo bem. Mas acontece que tem determinadas Mas coisas, nós temos que ter um mas o ponto comum. pastor estava falando que teve Adão e Eva. Claro que teve. No início, Deus criou os céus, a terra, e depois a sua imagem e semelhança tirou o Adão ali, criou, e depois da sua Hoje tá costela, bagunça, né? criou Eva. Claro. Agora a pessoa falar, doutor Ricardo, o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor, se eu falar que não existiu Adão e Eva... Pastor, Meu Deus. Eva e Adão estão na Bíblia. Esse aqui, aí que tá. Agora, difícil não de- existe tá na difícil de debater Bíblia aqui. nada escrito falando assim, nós Vocês estão vamos negando, usar como exemplo. vocês estão negando o que o Não é que nós Criador estamos negando. fez. Olha o que ele Não, eu não tô o entendendo Criador isso. fez outras coisas. Eles estão mudando Mas a o Bíblia. Adão e Eva Não é mudando é a a Bíblia, criação, não, as como pessoas estão mudando a muitas Bíblia. outras coisas, com respeito à religião do cidadão. E aí eu pergunto do para você, catolicismo. o senhor está falando que não tem Adão e Eva. Sim. Nós entramos em contato com a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E eles falaram que eles são ateus, não creem em Deus, porque não há evidência concreta nenhuma de que Jesus existiu. Nossa Aí Senhora. também já é demais. Aí não. Respeito, Respeito, eles têm mas que não, ser aí também respeitados, já- Respeito, porque mas não são concordo. ateus Nossa. e sabem o que dizem dentro da filosofia deles.
deles. Olha. Então, eles têm que ser respeitados. Sim, Jesus. é uma Respeito, forma mas dele. discordados, mas Dele. contestados, né, Dele. doutor? Não Vocês concordo. podem discordar, defender a Sim. tese de vocês, mas a deles é essa. Não, sabe eles que- não têm comprovação. Lembra Eles do partem óbvio, pressuposto óbvio ululante? que isso tudo aí são histórias que a própria Igreja Católica Não, arrumou. peraí, só um instantinho. É isso que eles Olha, pensam. em todas as vezes que eu tive aula de história, que eu passei por você faculdade, passei. aí passei com lógica do pensamento científico, tinha um monte de matéria que não tem hoje mais, verdade. mas em todos os momentos, até nas matérias dos doidões mesmo, lá na... Né? O que acontece? Jesus Cristo está nos livros de história. tá, Então isso aí, não é isso só com certeza. religião. Não, isso com Jesus certeza, está registrado na história. Tá. Então, falar que não existiu, tal, baseado aí nisso. é Então eu vou muito ler mais bastante uma para vocês excessivamente. aqui. Essa Prestem atenção. Lá vem. O blogueiro e youtuber Salatiel Júnior, que é um dos membros da Associação Brasileira de Ateus Diagnósticos, escreveu, prestem atenção, Tô até segurando aqui. a vida, segundo os cristãos, seria Deus fazendo inúmeras imposições aos seres humanos, ameaçando com um castigo terrível todos aqueles que se opõem às suas imposições. Diz o blogueiro ateu, mas a Bíblia nos garante que Deus é amor, que tudo que ele nos manda é para o nosso próprio bem, mas também nos adverte que fomos corrompidos pelo nosso próprio orgulho há muito tempo e estamos, desde então, inevitavelmente condenados à separação de Deus. Com esse raciocínio, o youtuber ateu conclui que Jesus é mafioso. Que é isso? Isso é um idiota, não, isso aí desculpa, também mas é demais. O que os isso é um senhores têm a idiota que dizer quer a respeito aparecer. disso? É um idiota que quer aparecer. Não existe máfia. cidadão, Ele não sabe nem o que é idiota. máfia. Ele não É o sabe nem o que é entendimento máfia. Falar uma dele. coisa dessa. A gente Não, olha, respeita, mas não concorda. Não, mas nós espera aí. temos as nossas fés, nós temos os nossos verdade, caminhos, mas mas isso aí Mas é uma existem tese fé e deles. existem fezes, Mas- sabe? Porque o cara falar um negócio desse, Você não porque vai se querer. falasse isso da mãe dele, ele ia apelar. Não tem nada a ver. Esse é que é o problema. Cidadão, O não tem sujeito nada a tem ver. todo o direito de liberdade de Ele fala, eles são expressão, né? ateus, eles são ateus, eles não Coitados, acreditam né, nisso. senhor? Coitados. Deus, Eles não que Deus os Não, meu pai perdoe foi por ateu a isso. vida toda. Mas falar Não, uma eles coisa não desse, acreditam, dessa não. aí, Ué, sabe? tem que Experimenta. respeitar. Tem que Não respeitar, sabe velho. nem uma coisa nem outra. O cara quer aparecer. Então existe, por exemplo, quantas e quantas vezes já fizeram presépio com estrume de boi? Já fizeram aquele. Já apareceram com isso. Já apareceu falando que Cristo tinha filho, que Cristo era amante de família. Ué, Madalena, né? De Maria. quem começou diga? aquela Madalena, coisa- eu sei, Madalena. diga. Mas não, Olha, não Madalena. prova. Eu não vou Os nem caras- ler, porque tem coisa muito pior escrita aqui. Meu Deus O dia tá só do começando, céu. pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. De manhã cedo escutar tanta besteira. Não, não é coisa assim, tá não, é coisa difícil. boa. É, mas falar em coisa boa que tá bombando aqui são os tambores. Na internet aqui o povo Carline volta naquele assunto da Umbanda. Não ficou explicado aquele negócio. Que história é essa de pegar animal do mercado central para matar? Tem Não é do uns que mercado pegam pessoas central, aí, não. hein, Gabi? Não é só do mercado Quê? central, não, viu? Pessoas pra Deixa eu falar uma Eles, coisa. eles não... Mata não. pessoas? Pessoas. Compra quem, Isso é homicídio. compra quem Não. quiser comprar. Ué, mas peraí, é religião da Peraí, mesma forma. Querido, tem não, uma não, vamos supor. pergunta que Mas, ficou em aberto aqui que eu fiquei curioso também. fala aí. Tem várias Nossa, pessoas. tem vários pra Não, poder tem falar. várias. Eu quero até saber o tempo aí, que daqui a pouco segue a nossa programação, mas eu tenho várias pessoas fazendo a mesma pergunta aqui. Carline, pergunta para eles aí o que eles fazem com os bichos depois. Se vocês como- cozinham não, e não, comem não. ou se vocês Não, jogam fora não, o morto? Não, é o seguinte. Dentro da minha religião, realmente tem a matança. E quando a gente tem a saída do candomblé, que é a saída do orixá, geralmente não é feito todo tipo de alimento para dar a sessão, para que as pessoas que ali vão assistir orixá, para pedir a benção para orixá. É feito a comida para dar ao próximo. Cozinha o bicho, é isso? Não é cozinha o bicho, a gente faz, comida, tipo numa farofa, cozinha. Mas come Entendeu? aqueles animais não, ali? Não é você Traduzindo em As pessoas que vão ali ao público, elas comem aquilo ali. Pois é, mas vai Então, pra panela, vamos cozinha. lá. O repetir, pombo que gente, foi faz uma morto comida. vai ser Ele cozinhado. não esclarece a Para, gente. Não, querido, não peraí, esclarece nada. parece, o que eu acho que ele Nossa, pode gente. até me... Eu tô numa dúvida se eu danada, estiver porque se- errado, Vai. Doutor Ricardo, a Presta tecla atenção. SAP do candomblé. Explica pra gente. o que eu entendi, Não, tem lá a sessão. Se eu estiver errado, você vai me Certo. corrigir.
Então, não é matou, sacrificou lá o... A sessão é o culto, a missa. É igual favela e comunidade. Não, Só não é troca o culto. nome pra ficar mais bonitinho. Aquilo é a mesma coisa. Sacrificou lá Cuidado o nesse cabrito. O cabrito. Aí, Fala demais, nessa hein? sessão, existem as pessoas que assistem, não é isso? É verdade. Aí, matou, sacrificou o bicho. Pega-se esse bicho, faz dele o alimento para dar a todos aqueles que participaram. peraí. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Pois é, mas- Então, aí tem alguém ali que não tem nada a ver com a sessão, uma cozinheira que vai pegar o cabrito, vai assar o Não, cabrito. os Yaossen, pai de santos, mãe de santos, né? São pessoas que Não, desculpa, eu não sei. Pois é. Então, Quem faz? Cigano, Quem faz? eu não tô entendendo São o as seguinte. pessoas do terreiro. Doutor Ricardo, são pessoas do terreiro. Da religião. Isso. E as pessoas que foram assistir comem o cabrito Aí depois. tem, Isso, vamos supor, aí isso. tem saída do meu orixá. Aí aquelas pessoas que ali vão, elas têm direito de comer ou não comer. Pode falar aquilo com ali. o senhor Pois é, coisa? assim, só Pode falar, só rapidinho, só pra não perder o saber raciocínio, não. rapidinho, um minuto. Só um instantinho que eu tô Deixa eu falar, Fala, deixa eu falar. pastor, fala, pastor. Deixa eu falar Isso aí, uma coisa. fala, pastor. Eu, particularmente, TV, pastor. vamos supor que eu não sou cristão. Sabe que dia que eu iria no seu centro de macumba? Não, você não vai- você Nunca. não tem. Porque Nunca você tem. não sabe nem Porque explicar a sua nunca não tem. religião. Não, Fala o que você ia falar. Eu só queria saber o Eu não seguinte, tenho, Cigano. uma coisa. E outra? Deixa o Éder falar Muito primeiro. mal aqui. explicado, Eu não você sou não daqui, sabe ó. nada, Uma que eu não você não tenho. sabe Eu nada não tenho e nada. você não tem E eu tenho esclarecimento respeito a quem? nenhum Deixa nem eu da sua falar religião. depois um dia, pô, Não, tá que falando vergonha. depois. Aqui, amigo, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só terminar. Ô, agora já é depois. Você não tem esclarecimento nenhum não tenho da nada. sua religião. Pau- O doutor Ricardo tá tendo que pausa para explicar. ouvir o pegar o pau, cidadão não. Éder. Vamos pegar o pau, não. Vamos ouvir o cidadão Éder? Ouviu, Éder, vocês dois? Eu posso. Vocês dois? Cara, se a gente estivesse falando aqui de pancadaria, vocês estariam mais calmos. Nós estamos falando de religião. E tá acordando Nós agora, estamos hein? falando de Deus e vocês acabaram de sair da cama. Pois é, eu só quero saber o seguinte, eu não tô entendendo que o cigano, uma hora, falou o seguinte, que quando ele bebe o sangue... Não é que eu bebo sangue, Só um não, instantinho. gente. Eu não bebo sangue nenhum, não, Mas, gente. Espera ele deixa eu perguntar. perguntar. Você fala assim, olha, quando eu bebo sangue, não sou eu que estou bebendo sangue, Então é quem o que orixá. é? Aí eu quero saber o seguinte, quando você fala que o pessoal do terreiro come o bicho, eu quero saber o seguinte, pega o bicho, põe na panela, cozinha e serve, ou deixa o bicho Come lá vivo mesmo, é carne e o crua mesmo. santo vai É comer? o seguinte, aí faz uma farofa, faz Come entendeu, cru um mesmo. ritual. Pois é, mas come com a É, boca, assim, ué, mastiga, comida, a gente mesmo comida, a gente come. faz, Serve a gente no faz o serve no local. Você tem Claro. faca, Que isso? colher. Gente, é É, muita mas- dúvida que o povo tem e eu queria dizer o seguinte. Pelo amor de Deus. Eu queria dizer o Só seguinte, tanto ar, meu querido. eu Ué, mas acredito. você não tá sabendo Ah, calma. passa de Eu Você acredito não dá Lagoinha? que há uma falha muito grande nossa, e eu confesso que é uma falha minha também, que no Brasil, apesar de sermos uma pátria afrodescendente, há uma ignorância muito grande do brasileiro com relação às religiões afrodescendentes. O brasileiro desconhece as religiões afrodescendentes. E o que acontece? Por desconhecer, as critica e as condena. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu respeito e pergunto porque eu quero saber como é que é E a e Bíblia quero é muito conhecer. gostoso. Eu não A condeno. Bíblia muito fala bom, algo cara. Eu gosto de interessante. saber, eu gosto de É muito bom, perguntar. sabe? Aqui, ó. a Então eu pergunto, frita, come, cozinha, faz tudo, corta, tudo, bebe, tudo. raspa, eu não sei, pô. tudo. Eu pergunto. É a mesma coisa. Se alguém perguntar pra missa, vai lá, bebe vinho na missa, come hóstia, o padre fica pelado, não fica? Eu respondo. É isso aí. Eu respondo. Porque eu sei responder, né? ué? É lógico. Agora, o que eu não sei, eu pergunto. Pô, Logicamente, né? lógico. Agora, o que eu digo pra vocês é o seguinte: há um desconhecimento Muito grande, Mesma fora do coisa com cultismo, relação né? ao espiritismo. Muito, Tá aqui o muito doutor grande. Ricardo, que é uma das pessoas mais santas que eu conheço. Obrigado. Mas o espiritismo ainda é uma Uma religião condenação, muito condenada. desconhecida no E Brasil. condenada, e muito Desconhecida. condenada. E muita gente Aliás, não critica sabe o que é. porque não conhece. Não conheço. Tá entendendo? Aliás, não conhece... Tem muita gente que critica os políticos no Brasil porque não conhece. Nossa, Porque se isso. conhecesse, mandava matar. Agora me explica. Agora me explica uma coisa. É 2 mesmo minutos eu tenho ainda. Vamos às mensagens finais do nosso programa, então, que eu não quero que isso aqui vire baixaria. Eu não vou falar de política, não. Senão vai virar baixaria. E isso é um programa familiar. A mensagem final do Alexandre Cigano, que hoje muito nos Pastor, me ensinou desculpa. e trouxe os ensinamentos das religiões afrodescendentes. Cigano, sua mensagem. Minha mensagem é paz, amor. E outra, realmente, o candomblé, a umbanda, o espiritismo realmente não é tão reconhecido, mas se conheça mais. E pastor,
Também vou com o senhor, tá? Obrigado. Também respeito muito, tá? que Respeito bonitinho. muito, porque o evangelismo é tudo e a palavra de Jesus é tudo na minha vida. Amém. Amém. Vamos lá. Pastor, a sua mensagem. Gente, Deus abençoe. Mas eu continuo dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O seu caminho é Jesus. Não procure mais nada além disso. Hoje eu estou lá na Igreja Batista da Lagoinha a partir das 19h30. Eu e Pastor Júnior no culto do gueto. Estou te esperando lá. Vai ser uma bênção. Deus abençoe também. Deus abençoe você. Tamo junto. E vou falar para vocês, e se você chegar lá no culto do pastor Adelso dizendo que assistiu TV Verdade, você entra de graça no culto. Entendeu? E eu fico muito feliz que tem gente que chega no culto do pastor Adelso e fala, eu vi o senhor no TV Verdade. Fico muito feliz, que Eu também, quem Carlinhos. assiste TV Verdade é só quem é do bem. Você já imaginou assaltante metendo a blanca e fala assim, assistiu TV Verdade, estou metendo assalto. Não. Só do bem. O cara chega no culto, chega na missa, chega lá no centro espírita e fala assim, ó, eu assisti o TV Verdade. É isso que nós queremos. Queremos também amanhã sortear essa cesta maravilhosa para você. Quero que você ganhe amanhã. Então ligue que ainda dá tempo, tá? Dá para ligar hoje, dá para ligar amanhã. Dá tempo. Amanhã eu vou sortear, tá bom? É a cesta, o cestão da verdade. O telefone está aí na tela, telefone facinho demais, 31 3209 0005, são CDs e DVDs para o deleite da família mineira. Eu quero agora a mensagem final do cidadão Éder, este homem de Deus que nos honrou com a presença. Pois é, Carline, eu acho que, querendo ou não, está na história, volto a repetir, Jesus veio ao mundo, Jesus veio trazendo uma mensagem de amor, principalmente de amor ao próximo, né? E principalmente a mensagem da misericórdia. Misericórdia não é piedade, nada disso. A misericórdia, simplificando, eu diria que é a solidariedade somada, principalmente, àquela vontade de ajudar. Isso é fundamental. Então, se você passa a amar o seu próximo, a respeitar o seu próximo, pronto, você já está no caminho de Deus. Converse sempre com ele e faça o bem. Está tudo resolvido. A mensagem final, hoje encerrando o nosso programa, do Dr. Ricardo, esse homem santo que nós temos o prazer de ter aqui no TV Verdade, ele que vive para levar o bem, espalhar o bem para todas as pessoas 24 horas. A sua mensagem, Dr. Ricardo. Olha, é um tema que foi tratado hoje aqui, é um tema dificílimo, porque cada religião tem o seu caminho, tem o seu segmento, mas o Deus é único. O Deus é campeão, é pioneiro, sabe amar e sabe distribuir amor como ninguém. Independente das religiões, qualquer que seja, a tese é única, única. Amai-vos uns aos outros. Não precisa de mais nada. Só amar uns aos outros. Eu quero deixar uns abraços, se você me permitir. Vai para a Ana Paula e para a Raquel Grossi, lá do Prado. Elas trabalham na contadoria do Fórum com o Marzagão, que também é uma pessoa espetacular. E quero mandar um abraço para o Eric Leone, lá do Barreiro, que me parou hoje de manhã, na entrada do fórum, dizendo que está adorando esse nosso novo horário. O senhor foi no fórum hoje, que horas? 5 horas da manhã? Cheguei para fazer uma audiência às 9 horas. O senhor passou lá às 5 horas da manhã hoje? 9 horas eu já estava lá. O senhor está com a cabeça virada. Totalmente. Está com a cabeça virada. Doutor Ricardo, que Deus o abençoe, Pai. Está doido, homem. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês no programa de hoje. Aprendemos muito hoje, aprendemos muito aqui, apesar dessa brigalhada desses meninos, mas eu aprendi muito no programa de hoje. Espero que vocês tenham aprendido também. Espero todos vocês no TV Verdade amanhã. O Laudívio Carvalho, aquele dedão dele, né? Está chegando agora com tolerância zero, com um crime muito triste que foi o assassinato de um estudante lá no São Gabriel. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.